Bom dia, nono A. Então vamos dar continuidade e finalizar aí o módulo 13, que é o último módulo da apostila 3 do nosso terceiro bimestre, ok? É um módulo muito tranquilo que vamos retomar alguns conceitos que já estudamos lá no oitavo ano e até mesmo agora no nono, mas se tratando especificamente da América Latina. Então, o módulo 13 é América Latina, o comércio externo. Quando falamos de comércio, principalmente se tratando de um conjunto de países subdesenvolvidos, ele é um dos principais pontos da economia aí desses países, né? Quando a gente fala de comércio, não está relacionado só à saída de produtos industrializados, e sim produtos diversos. Então, do primeiro setor da economia, do segundo setor da economia, os serviços, que está relacionado ao turismo, que é o terceiro setor da economia. Então, tudo isso está relacionado a essa questão do comércio, não somente os produtos industrializados em si, tá bom? Então, eu vou fazer da mesma forma que os demais módulos, então a gente vai acompanhar nos tópicos que vocês já possuem aí, que está lá no Maestro, e concomitantemente aqui na apostila, tá bom? Então, os momentos importantes, tabelas importantes, a gente vai visualizar juntos, ok? Então aí, o que a gente considera comércio? Tudo que pode ser comercializado, vendido. Então eu coloquei aí para vocês a matéria-prima, a produção, então os produtos industrializados e o produto final. Então todos esses três elementos, eles fazem parte do comércio. O comércio não é simplesmente a venda, tem também o processo, ok? Que vai estar relacionado aí ao preço do produto final, ao preço da matéria-prima, ao preço da produção. Então, tudo isso a gente considera o comércio. Lembrando que o comércio não é realmente só a venda do produto final, né? No meio de toda a produção aí, no caso de um produto industrializado, tem a questão do comércio também, né? Então, muitos países, principalmente os países subdesenvolvidos, né, o conjunto aqui da América Latina, muitos países eles exportam tanto produtos, matéria-prima, recursos naturais, quanto produtos industrializados, então produzidos nas fábricas e exportados para outros países, assim como ele compra produtos de outros países, até dos desenvolvidos, ou seja, a nossa tecnologia ela é importada, ok? Então, aqui o primeiro ponto que eu coloquei para vocês é o que é o balanço comercial. O balanço comercial é a junção do que é do comércio interno e externo. O que isso significa? Tudo que é comercializado dentro do nosso território, né, produzido ou consumido dentro do nosso território, e também o que é importado e o que é exportado. Então, quando a gente fala sobre balanço comercial, é essa questão do consumo interno, da produção e do comércio dentro do nosso território, assim como o que sai para outros países ou o que entra de outros países. Então, esse é o balanço comercial, o número, a gente vai chegar num número aí, né? Como é o balanço comercial do nosso território, do Brasil? Ele é positivo, negativo, saldo positivo? Provavelmente esses nomes, esses termos, vocês já ouviram aí, jornal, principalmente esse momento que a gente está vivendo, que fala muito sobre a questão econômica, né? Economia, balanço comercial negativo, positivo, aumentou, enfim, todas essas questões. Aí eu coloquei um ponto importante para vocês sobre as barreiras alfandegárias. Quando nós falamos de comércio, tanto para ser exportado quanto para ser importado, ou seja, o que a gente vende, o que a gente compra, tem aí uma taxa, o famoso imposto, que são as barreiras alfandegárias, ok? Então, os produtos que saem do nosso território e entram em outros, ele tem uma barreira alfandegária. Os produtos que saem dos outros países e entram no nosso também tem uma barreira alfandegária, ok? E aí depois a gente vai retomar um pouquinho da questão dos blocos econômicos. Relembrando, lembram o oitavo ano? Então, os blocos econômicos, conjunto de países com a mesma economia, que eles visam esse comércio
mais dinâmica, que todos saiam ganhando, principalmente os países que têm as características muito parecidas, muito próximas, né? É aquele famoso ditado que eu falo para vocês. A maioria tem mais força, né? Todo mundo se unindo, então consegue alavancar a economia. Essas barreiras alfandegárias dentro dos blocos econômicos, muitas vezes elas são extintas, o que facilita, né, a relação comercial aí entre esses países participantes. Mas daqui a pouco eu volto. Aí eu coloquei para vocês México, América Central e América do Sul. Então, se a gente dividir aí a América Latina nesses 3 diferentes grupos, né, o México lá sozinho, a América Central e a América do Sul, a gente vai ter participação tanto no comércio quanto na questão econômica como um todo, muito diferente. Então, o México, ele é o maior em comércio, né, exterior principalmente, que ele exporta muito, da América Latina. Então, de todos os países aqui da América Latina, o México tem um maior balanço aí comercial, ou seja, ele tem uma economia muito forte ligada à questão do comércio, principalmente à exportação. Porque o México, ele é riquíssimo em maquiladoras. Vocês lembram o que eram as maquiladoras? Então, eram grandes indústrias multinacionais instaladas no México por alguns interesses, né? Então, ali tem matéria-prima abundante, mão de obra barata, o que vai produzir mais gastando menos, né? Então, as maquiladoras são as indústrias intermediárias, não é do produto final e nem do inicial, da matéria-prima, e sim do intermediário. Então, fabricação de peças, de chapas de aço, de parafusos. Então, essas são as maquiladoras. Então, por isso que o México aí no conjunto da América Latina é o mais desenvolvido no quesito comércio, ok? A América Central, ela tem a menor participação desses 3 grupos diferentes, México, América Central e América do Sul. Então, a América Central, ela tem a menor participação aí no comércio. Lembrando que no quesito da economia, a América Central é o que exporta grande parte da sua produção, né, da sua economia está ligado ao primeiro setor da economia. Então, lembra quando eu fazia para vocês na lousa, o primeiro setor da economia é um cifrão, então tem uma menor rentabilidade. O segundo setor da economia, que é a indústria, tem 2 cifrões, então aí é o intermediário. E o terceiro setor da economia tem 3 cifrões, ou seja, é o que rende mais. Então, a América Central, ela está lá com 1 cifrão. Então, por isso que ela tem menor participação aí. E a América do Sul. Apesar do maior número de países concentrarem aí nessa região, assim como grande número de países industrializados, com um grau de industrialização avançada, a América do Sul tem uma participação pequenininha aí no comércio mundial. Por mais que a observação de nós, enquanto território, enquanto país, e percebemos a quantidade de indústrias, de multinacionais que nós temos no nosso território, assim como países vizinhos, a América do Sul, ela tem uma participação pequenininha aí no comércio mundial, então em torno de 5%, ok? Mas lembrando que muitos países da América do Sul, o nosso, por exemplo, ele tem a maior participação na economia, grande parte da participação na economia é do segundo setor. Então, para vocês verem como dependendo da ótica, né, da observação, a gente percebe que a questão do comércio e industrialização aqui na América do Sul, ela é muito avançada, evoluída, né, e grandiosa, mas ao mesmo tempo no contexto mundial ainda ela é pequenininha. Até porque quando nós falamos no contexto mundial, aqui nessa disputa está quem? Né? A América do Norte e os países europeus, assim como os gigantescos asiáticos que nos últimos anos iniciaram um processo de crescimento aí, então cada dia maiores, são os gigantes asiáticos aí, ok? E agora, retomando esse conceito dos blocos econômicos. Então, lembrando o que é um bloco econômico? É a junção de alguns países com países próximos, então eles estão próximos no território, são países vizinhos, e tem uma economia muito parecida,
muito parecida. Então se forma um bloco econômico. O que significa o bloco econômico? O que é? Qual a intenção do bloco econômico? É juntar a economia desses países, diminuir a tarifa, barreira alfandegária e facilitar o comércio entre eles. Então quando eu falo para vocês, né, a maioria, a maior parte faz a força, é exatamente isso, né, num ditado popular assim. Então esses países unindo-se, eles podem se tornar gigantes. Cada país vai ter a sua economia unificada com outro? Não, não é isso. E sim é uma facilidade, um acordo econômico entre os países membros. Então, se compararmos, se pegarmos, por exemplo, a União Europeia, que já estudamos lá no 8º ano, então é o maior bloco econômico do mundo, né? E mais organizado, mais antigo bloco econômico. Então, o que isso significa? Os países que fazem parte da UE, da União Europeia, desse bloco econômico, eles possuem taxas alfandegárias menores, o comércio e até as políticas em relação à produção, em relação à exportação e importação de produtos, facilita aí o comércio entre eles, ou seja, todos se unem, gastando menos, né? Se assim a gente pode dizer, produzindo e comercializando entre si. Então, os países membros, eles se fortalecem. Agora, os blocos econômicos aqui do nosso território, né, que é, no caso, continente americano, América Latina. O continente americano, a gente tem um grande bloco econômico, riquíssimo, por sinal. Na verdade, ele não é grande em número de países e participações, né, como a União Europeia, mas ele é muito gigante na questão econômica, porque estamos falando do NAFTA. O NAFTA faz parte quem? Estados Unidos, gigantesco, maior hegemonia do mundo ainda, por enquanto. Canadá, também um país desenvolvido, e o México. Lembrando que a gente já falou sobre isso, o México é mero interesse dos países desenvolvidos. Mas o México não tem a mesma economia do Canadá, dos Estados Unidos, mas é quintal dos Estados Unidos e tem tudo que os Estados Unidos precisam. Né? Então, as maquiladoras norte-americanas estão onde? Lá no território mexicano. Então, o México faz parte aí desse bloco econômico que é o NAFTA, ok? Mas, agora vamos para as organizações e os blocos econômicos aqui do nosso subcontinente, que é a América Latina, que é a parte pobre do continente americano, né? Então, nós temos a ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, então, que alguns países membros fazem parte aí para alavancar a economia do conjunto. A ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. E agora um bloco econômico real, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul. Então, os países que fazem parte dessas associações ou desse bloco econômico, eles possuem facilidade aí das barreiras alfandegárias e de leis de importação e exportação. Então, é como se eles tivessem um pacto, né, de comércio entre os países membros, onde todos terão o processo aí da economia circulando, ou seja, vão importar e exportar, mas gastando menos, ok? E aí tem um ponto importante aí, que é uma característica física e humana, né? Física porque tem uma característica da natureza em si, humana porque teve uma intervenção política e com intenção econômica, que é o Canal do Panamá. O Canal do Panamá é um canal construído, né, no istmo, no estreitinho ali, na parte istímica, ou seja, estreitinha do continente, interligando, fazendo interligação direta aí do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. E para quê? E o que isso significa em relação ao comércio, em relação à política? Tudo, facilitando o comércio em si, né? Porque se a partir do momento que você tem um canal que facilita esse transporte de mercadorias e de matéria-prima, enfim, o comércio como um todo, facilita a questão do transporte. Lembrando que o transporte também está embutido no comércio. Lá na página 294, vamos lá. Eu coloquei, tem um mapa, e esse mapa ele mostra os canais e os estreitos, ou seja, as regiões aí que interligam oceanos e mares, oceanos e oceanos,
que facilitam o comércio. Então, vocês vão perceber aí, olha, canais interoceânicos que facilitaram o comércio internacional. Na página... Opa, não é 294 não, 292, desculpa o erro. Então, esse mapa, ele mostra a rota curta, que então tá num tom vermelho aí, mostrando como foi desviado, foi produzido aí essas novas rotas, e a rota longa, que seria uma rota que as embarcações, que o comércio teria que fazer naturalmente. E as rotas curtas, que está em vermelho, foram as rotas que foram produzidas, né? Já tem uma facilidade física e foram também influenciadas aí, produzidas pelo ser humano para facilitar. Lembrando que a questão do transporte está embutido diretamente no valor, né? Então, quando falamos de mercadorias como um todo, de transporte, de comércio, o transporte está embutido aí. Então, por isso dessa importância aí de encurtar as distâncias para o fluxo aí de mercadoria. Ok? Então, foi só isso, gente. Eu falei que esse módulo seria muito curtinho aí, ó, 16 minutos pra gente finalizar aí o terceiro bimestre, tá bom? Então, vão lá façam um acompanhamento, está lá no Maestro para vocês me enviarem e não esquece, ok? Eu tô tendo um retorno muito baixo, sempre dos mesmos alunos, que eu poderia até falar o nome aqui, mas não vou, hein? Nono ano. Então, realizem aí o acompanhamento, que eu estou aguardando aqui do outro lado. Realizem a atividade. Qualquer dúvida, nós temos um canal de comunicação. Eu espero, né, talvez seja o desejo, assim, que talvez esse seja o nosso último vídeo onde a explicação de todo o conteúdo tenha que ser por uma tela fria. Mas, se não acontecer, retomamos nas próximas semanas para o quarto bimestre e último, ok? Tchau!